Estes são os dois grandes objetivos do Orçamento Geral de Estado para o próximo ano econômico. Em entrevista hoje à TVS, o Ministro das Finanças e Cooperação Internacional, Américo Ramos, voltou a destacar as dificuldades financeiras que enfrentam os parceiros da cooperação. A dificuldade financeira que têm passado os nossos parceiros exige de nós uma certa prudência em termos de programação do orçamento e de programação de financiamento do Orçamento Geral do Estado, o que fez com que nós programássemos para 2013 um orçamento na ordem de 142 milhões de dólares, contra os 153 programados em 2012, precisamente porque tentamos, no máximo, inscrever no orçamento aquelas verbas ou aqueles financiamentos considerados certos. Para 2013, nós estamos a pensar, ou estamos a programar, o crescimento das despesas salariais na ordem de 7%. É um nível igual à inflação. E esse aumento da massa salarial só servirá para financiar os ajustes a nível da educação, saúde, segurança e defesa nacional, tendo em conta que os nossos recursos, as receitas internas, não nos permite fazer crescer muito mais a massa salarial. Só poderíamos o fazer se nós tivéssemos um crescimento correspondente das receitas internas. Não tendo, nós não temos mais margens para fazer mais aumento salarial. Uma entrevista que pode acompanhar na íntegra depois do telejornal. Os agricultores de Pinheira contam a partir de hoje com um armazém para conservar cerca de 30 toneladas de produtos. A obra entregue pelo governo à associação local foi financiada pela República da China Taiwan no valor de 413 milhões de dobras. Esta infraestrutura faz parte do projeto integrado para a comunidade financiado pela República de China Taiwan no valor de 413 milhões de dólares. Esse projeto tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é melhorar as condições sociais, portanto, dos trabalhadores aqui desta comunidade. E outro objetivo também é melhorar as condições econômicas dos trabalhadores. Um armazém com capacidade para 30 toneladas foi inaugurado e entregue à Associação dos Agricultores e Moradores de Pinheira, uma infraestrutura que vai apoiar na conservação e armazenamento dos produtos agrícolas. Este ato marca uma nova etapa da vida laboral dos agricultores desta comunidade, pois já não temos como preocupar como vamos guardar e conservar os nossos produtos. A nossa vida resta-nos apenas trabalhar para aumentar a produção, melhorando desta forma o nível das nossas vidas e das nossas famílias. O projeto contempla a reabilitação de casas tipo comboio dos moradores locais. Nós já conseguimos instalar o sistema de irrigação com capacidade de 120 agricultores já estão a sendo beneficiados de água para fazer horticultura e outras culturas mais. Nós estamos a instalar o sistema de água potável para a população, portanto, dessa comunidade. Estamos a colocar a infraestrutura como armazém para guardar grãos. Eu devo dizer que esse armazém que acabamos de inaugurar tem capacidade para armazenar 30 toneladas de grãos, milho e soja principalmente. E está em vista a gente também resolver o problema de casa. Vamos, ainda este ano, as diligências estão sendo feitas de a gente resolver o problema de 3 casas de comboio, reabilitá-las num valor de 130 mil dólares. O governo investiu na esperança de que esta infraestrutura venha contribuir para o aumento da produção e da produtividade local. Nós esperamos que com essas infraestruturas
vocês se sintam mais motivados para aumentar a vossa produção, no sentido de abastecer melhor o nosso mercado, no sentido de ajudar a combater a pobreza, que ainda é bastante elevada no nosso país, no sentido de melhorar o vosso rendimento e no sentido de fazer crescer a nossa economia. Havendo condições, resta apenas a vontade dos agricultores em melhorar a produção. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo inaugurou hoje obras sociais na comunidade de Monte Belo e na antiga empresa agrícola de Aguaizé. Trata-se de chafarizes, lavandarias e iluminação pública, infraestruturas que fazem parte de um projeto da autarquia lançado no ano passado. A água deixou de ser um problema da comunidade de Monte Belo, dependência da ex-empresa Aguaizé. Com o financiamento da Câmara de Cantagalo, hoje os moradores contam com 2 lavandarias, 2 chafarizes e água corrente. Com estas novas infraestruturas sociais, para trás ficam os esforços que os moradores desta comunidade faziam para ter acesso ao precioso líquido. É muito importante porque nós ia lavar roupa no rio. Tempo de chuva a gente passava muito mal, mas agora já a partir de hoje a gente já temos uma lavandaria e que nós vamos cuidar dessa lavandaria. Graças a Deus, graças à doutora Aleixo para nós, que tempo de chuva, com sol, a gente ia lavar no rio, depois carregar roupa numa distância até aqui, é demais, assim já é muita coisa. Deus ajuda que eles sempre teve alguma coisa para fazer aqui, que vai ter. E sempre que eles nos ajudam, que nós também vamos ajudar eles. Praticamente que é a primeira vez que vocês têm chafariz e lavandaria aqui? Sim, primeira vez. Tal como em Monte Belo, o presidente da Câmara de Cantagalo, Aleixo Pires, inaugurou obras sociais em Aguaizé, com destaque para a instalação do sistema de iluminação pública, construção de 2 depósitos de 20 mil litros de água cada e alguns chafarizes. A gente estava muito mal de água, essa água fez muito bem para a comunidade de Aguaizé. Quer dizer que antes vocês não tinham, digamos, água aqui canalizada, a água não corria aqui? Estava, mas depois vem acabar, era tempo da empresa, há muito tempo, mas agora a gente construiu esse tanque, a gente está a topar, está a adorar. Eu quero agradecer à Câmara, com o Distrital de Cantagalo, pelo esforço que tem feito, que eu acho que é um papel de Câmara, e apelar à comunidade que faça bom uso dessa obra e que próximo ano a Câmara tenta fazer mais obra, não reparar a mesma obra. Levar água e energia à população tem sido uma das apostas da Câmara de Cantagalo, que no ano passado lançou um projeto de construção avaliado em 2 bilhões de dobras para edificar e instalar infraestruturas nas zonas rurais dos distritos com problema de água e energia. Melhorou bastante o sistema de abastecimento de água nessas comunidades, a iniciar desde Mendes da Silva, Monte Belo e Aguaizé. Estamos agora em obra a nível de Santo Antônio, depois partiremos para Nova Linda e assim as outras comunidades agrícolas. Então vamos satisfazer essa necessidade, esse bem que a população precisa. Ao outro lado, em termos de energia pública, isto é uma alegria, é uma satisfação que se pode ver dentro dessas comunidades e que hoje eu posso dizer que quase 100% da população a nível das zonas suburbanas do distrito, onde passa a energia elétrica, vamos ter o problema resolvido a 100%. No quadro deste projeto, em algumas localidades do distrito de Cantagalo, as obras conheceram algum atraso, mas o presidente da Câmara prometeu concluí-las brevemente. A obra Versos, do poeta são-tomense Caetano da Costa Alegre, começou hoje a ser distribuída oficialmente no país. A cerimónia teve lugar na Biblioteca Nacional, uma iniciativa promovida pelo Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe, que tem como objetivo a promoção e divulgação da literatura são-tomense. A reportagem é de Jamila Gomes. 100 exemplares da nova edição da obra Versos, de Caetano da Costa Alegre, foram entregues esta manhã à Biblioteca Nacional. Segundo o embaixador do Brasil, José Carlos Araújo Leitão, esta obra é uma poesia vivida e sentida que expressa bem a alma dos são-tomenses. Uma iniciativa louvável
que agradou a diretora da Biblioteca Nacional, Nazaré Seita. Foi o primeiro projeto com o qual eu me engajei antes de chegar a São Tomé. Eu já estava lendo e trabalhando no prefácio, que afinal foi publicado no mesmo livro, e realmente foi o meu primeiro contato com a arte santomense, foi por intermédio desse autor, Caetano da Costa Alegre, antes de eu chegar aqui. Eu não tinha nem ainda apresentado minhas credenciais ao presidente Pino da Costa e já estava trabalhando nesse projeto que finalmente agora em novembro a gente concretiza. Então são quase 8 meses depois da minha chegada, eu fico muito contente de nós termos conseguido fechar esse ano de 2012 entregando esses exemplares para a Biblioteca Nacional, porque na verdade o Caetano Costa Alegre é um pioneiro, é um autor que precisa ser conhecido pela juventude de São Tomense, inclusive para se orgulhar dele. É uma poesia muito bonita, uma poesia muito bem feita, uma poesia muito sentida, muito vivida, que expressa bem a alma dos santomenses. Caetano Costa Alegre é um desses autores muito solicitados pelos nossos jovens, pelos nossos estudantes, porque nós, no ensino superior, temos uma avalanche de gente que estuda a literatura são-tomense e não só. E nós que também somos professores desta área, sabemos como é importante que eles conheçam este clássico que, com os seus poemas, apesar de ser um autor que viveu durante muitos anos em Lisboa, soube levar consigo a alma são-tomense, o sentir são-tomense, o cheiro são-tomense e a vida são-tomense. E a sua dualidade da alma, branca e negra, sentida nesses poemas, faz-nos de facto fazer essa divulgação. A obra de Caetano da Costa Alegre será distribuída gratuitamente a todas as bibliotecas do país. Através de parceria pública-privada, o Governo santomense, representado pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e Repress Unipessoal, empresa de projetos e consultoria empresarial, pretendem com este segundo congresso incentivar atitudes empreendedoras para o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe precisa, nesse momento crucial do seu percurso, que os santomenses continuem a fazer história, dentro e fora do país. Com ousadia, que nós caracterizamos o nosso povo e com a nossa nação, com a irreverência de se pensar soluções para novos e os novos desafios que nos afligem. Em representação do Primeiro-Ministro, o Ministro-Secretário-Geral do Governo levou a mensagem do chefe do Executivo à Juventude. O Primeiro-Ministro deseja-vos, e ele pede-me para vos transmitir isso, deseja-vos muito sucesso, mas, sobretudo, ele pede-me para vos desejar, para vos transmitir a sua confiança no empreendedorismo e no empreendedor são-tomense. O Sr. Primeiro-Ministro, naturalmente, espera com bastante ansiedade os resultados, portanto, as decisões e as conclusões desse Congresso. Afonso Varela reconheceu que o país vive um momento crítico face à conjuntura financeira internacional e espera que os jovens tenham habilidades necessárias na apresentação dos projetos para financiamento. O segundo Congresso, realizado sobre o tema Inovar para Empreender, realiza-se também num momento, que eu diria, num momento muito especial. Mas esse momento especial é também um momento crítico. Ele é crítico para nós, São Tomé e Príncipe, porque nós atravessamos, apesar de uma certa calma que parece pairar aqui no país, nós vivemos um momento de bastante dificuldades, um momento de crise, mas o mundo que nos rodeia também está em crise
e as dádivas, as generosas dádivas dos nossos amigos, dos nossos parceiros, também escasseiam-se. Daí que o empreendedorismo faça todo o sentido. Ele faça todo o sentido, sobretudo quando se sabe que o empreendedorismo é considerado hoje, unanimemente, eu diria por todos, como o fator principal de desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Inovar para empreender é o tema deste segundo Congresso dos Empreendedores santomenses, que decorre no Palácio dos Congressos. Para os primeiros que vão conseguir reembolsar e fazer com que o projeto seja um projeto ainda mais viável, você manda para nós, nós vamos dar ainda mais apoio. É tudo, nós ficamos por aqui. Bom fim de semana. Como sabem, foi apresentado ontem à Assembleia Nacional o Orçamento Geral, a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2013. Essa proposta contém a política de gestão fiscal que o Governo pretende implementar em 2013, que pretende essencialmente dois objetivos principais. Um que é permitir ou levar a cabo medidas no sentido de reduzir o déficit primário que vem decrescendo desde o ano 2009 e, por outro lado, também alcançar, portanto, o nível de inflação baixo, ou seja, uma estabilidade de preços internos a menos de um dígito. A dificuldade financeira que têm passado os nossos parceiros exige de nós uma certa prudência em termos de programação do orçamento e de programação de financiamento do Orçamento Geral do Estado, o que fez com que nós programássemos para 2013 um orçamento na ordem de 142 milhões de dólares, contra os 153 programados em 2012, precisamente porque tentamos, no máximo, inscrever no orçamento aquelas verbas ou aqueles financiamentos considerados certos, ou aqueles que nós teremos a capacidade de mobilizar, e não aqueles que os doadores não terão, aqueles doadores tradicionais não estarão em condições de nos fornecer. Para dizer que no Orçamento Geral do Estado, não obstante essa situação, a dependência externa continua a ser patente, ou seja, 50% das despesas do orçamento serão elas financiadas com recursos externos. E do investimento público, 81% é financiado com recursos externos. Bom, isso, mais uma vez, mostra-nos que teremos que, por um lado, dar grande atenção ao investimento privado, no sentido de gerar riqueza no país para financiar as nossas despesas. Por outro lado, face a essa situação, para essa dependência externa, teremos que
colocar grande acento naquilo que é o controlo das despesas públicas. Eu não digo só austeridade, mas sim controlo das despesas públicas. Nós temos nas despesas um item bastante importante nas nossas despesas públicas, que é a despesa salariais, que representam cerca de 17% das despesas totais do Estado, e 44% das despesas correntes. E essas despesas são aquelas despesas que nós não podemos financiar com recursos externos. Portanto, ela tem que ser financiada com as nossas receitas. Daí que a grande necessidade de nós fazermos um grande esforço para fazer arrecadação de receitas internas. E essas receitas internas só podem ser arrecadadas se houver uma fomentação da atividade econômica interna com investimentos no sector privado. Para 2013, nós estamos a pensar, ou estamos a programar, o crescimento das despesas salariais na ordem de 7%. É um nível igual à inflação. E esse aumento da massa salarial só servirá para financiar os ajustes a nível da educação, saúde, segurança e defesa nacional, tendo em conta que os nossos recursos, as receitas internas, não nos permite fazer crescer muito mais a massa salarial. Só poderíamos o fazer se nós tivéssemos um crescimento correspondente das receitas internas. Não tendo, nós não temos mais margens para fazer mais aumento salarial. Como eu disse inicialmente, são daquelas despesas que nós não podemos financiar com recursos externos. Por outro lado, nós temos os bens e serviços, que é o funcionamento da administração. Este também é um item que pesa bastante sobre o orçamento corrente. E dentro deste, nós temos um item que é bastante rígido, tem sido bastante rígido, não obstante, portanto, as medidas que têm sido tomadas. São as despesas com água e energia. Portanto, como sabem, a iluminação pública, a eletricidade nos sectores administrativos, nas câmaras, na região autónoma do Príncipe, são financiadas pelo Estado. Portanto, é o Estado que assume essas despesas. E essas despesas têm sido bastante elevadas e tendo em conta também, como sabem, os elevados custos que a empresa EMAI tem, não só com a produção e a distribuição de energia, portanto, estes custos de produção e distribuição de energia é refletido, portanto, na faturação mensal da EMAI. Nós, no orçamento para 2013, estamos a projetar um montante destinado a ajudar a EMAI a diminuir um pouco custos com a distribuição de energia, fazendo pequenas intervenções, de acordo com o relatório feito pelo Banco Mundial já há alguns anos a esta parte. Portanto, objetivo de ver como controlar essas despesas de água e energia, nós também, através de um financiamento do Estado, vamos pôr à disposição da EMAI por volta de 750 mil euros, no sentido de minimizar esses custos de distribuição e daí diminuir também a faturação, portanto, o preço das tarifas aplicadas ao Estado. Por outro lado, nós também estamos a fazer grandes ajustes a nível de despesa, estamos com o
uma das últimas decisões do Conselho de Ministros, no sentido de diminuir alguns subsídios, de forma a controlar um pouco outras despesas correntes. Acompanhado a essas medidas, nós pensamos que é necessário alargar a base tributária, temos que cobrar mais receitas. A nível das alfândegas, essas medidas estão sendo tomadas. Aliás, a implementação do sistema Sidónia-Ord veio ajudar bastante, portanto, no controlo do desalfandegamento das mercadorias, evitando assim as fraudes. Por outro lado, a nível dos impostos diretos, portanto, nós estamos a implementar medidas na administração fiscal, no sentido de controlar as declarações e alargar a base tributária, de modo para que se consiga cobrar mais receitas a nível interno. Gostaria também de dizer que para 2013 nós estamos a apresentar também no site do Ministério das Finanças um documento que chamamos também de Orçamento de Cidadão, onde vai estar explicitamente explicado o orçamento, explicando à população, à sociedade civil, as fontes de recurso, a afetação de despesas e também o objetivo da política fiscal do governo. Portanto, esse documento é lançado hoje no site do Ministério das Finanças. Todos terão a possibilidade de aceder a esse documento e conhecer, portanto, tudo de forma resumida e explícita aquilo que é o Orçamento Geral do Estado para 2013. Portanto, esse exercício foi bastante importante porque, para além daquilo que é o orçamento das câmaras, aquilo que a Câmara inscreve no seu orçamento, na sua atividade, o Governo teve a oportunidade de conhecer em loco algumas necessidades básicas da população que podem ser supridas sem grandes recursos. Neste sentido, o Governo aprovisionou dentro do orçamento um montante, ou alocou dentro do orçamento um montante para começar a dar atenção, portanto, a essas necessidades básicas. A nível de saneamento, a nível de pequenas redes viárias de comunicação entre zonas, podemos dizer assim, e também redes de escoamento de produtos, portanto, naquelas zonas ou naqueles distritos ou naquelas roças onde há produção, mas há dificuldade de escoar os produtos, portanto, há uma atenção que será dada a esse respeito. Por outro lado, também, constatou-se que mesmo muito próximo da cidade capital, encontramos problemas de saneamento grave. E são problemas que podem ser resolvidos não com grandes montantes. Portanto, no orçamento de 2013 foi também afetado uma verba para começar a darmos atenção, portanto, a esses pequenos problemas constatados. Como já foi dito, salientado, o país vive basicamente por recursos que vêm do exterior. O Orçamento Geral do Estado é suportado em cerca de 96% por recursos estrangeiros, certo? E como mencionou, em época de crise financeira, em que os nossos parceiros estão com os recursos mais escassos, mais apertados, de que forma o governo pretende contornar essa situação e garantir a execução da maioria dos projetos que estão hoje em 2013? Portanto, nós primeiro temos que saber que, pelo menos a médio prazo, nós não temos como não depender da ajuda externa. Portanto, os nossos recursos internos não são suficientes para financiar todas as nossas despesas, principalmente as de investimento público, no setor da saúde, na educação, na defesa, também nas infraestruturas. Portanto, o que nós temos que fazer, e isso é que é pedido, nos pedido, e os doadores têm insistido nisso, é fazermos as reformas. Fazemos as reformas de tal forma que o país
tenha uma boa imagem. Temos que investir bastante na boa governação, na transparência, na prestação de contas. Isto é que é o nosso cartão de visita para que o doador olhe para nós e dê aquilo que é poupança dos outros para nós financiarmos as nossas ações. Nós, como eu disse inicialmente, a médio prazo, nós não temos como não depender da ajuda externa. Nós temos trabalhado afincadamente com os nossos parceiros, no sentido de, mesmo se diminuírem, mas não cortarem, portanto, essa ajuda que têm nos dado. Essa garantia é obtida dos parceiros, uma vez que os parceiros têm visto, portanto, os esforços que têm sido feitos nesse sentido. Portanto, acho que aquilo que nós inscrevemos no Orçamento Geral do Estado é aquilo que, nos contactos tidos com os parceiros, está garantido o financiamento. Como eu disse, esse aumento de 7% não vai implicar aumento salarial tal como tal, mas sim vai implicar o ajuste, como dizer, a melhor palavra é dizer a recolocação, portanto de algumas categorias, de alguns salários a nível da educação e saúde. Como sabe, educação e saúde representa mais de 50% da massa salarial. Há um compromisso já de algum tempo a esta parte de a implementação gradual da carreira docente e dos profissionais de saúde, que implica algumas alterações em termos de promoção de alguns profissionais que já estão no país há algum tempo a esta parte, que não tiveram nenhuma promoção. Portanto, para 2013 nós estamos a pensar fazer essa adaptação, essa promoção dos técnicos que estão no país há algum tempo, que não conheceram essa promoção, e também a nível de serviços de segurança e defesa, que houve uma adaptação da orgânica desse sector, tentar enquadrar todos os elementos nos seus devidos lugares. Portanto, não haverá aumento salarial, mas sim haverá o enquadramento, tanto no setor da educação, setor de saúde e defesa e segurança. Para o setor de comunicação social, não se prevê nada? Não se prevê aumento salarial. Portanto, eu gostaria também de aproveitar para dizer que o mais importante é manter, portanto, o custo real, portanto, do salário, o valor real do salário, do rendimento. Para isso, é preciso que se adote política, e é isso que o governo está a fazer, para baixar a inflação. Se nós baixarmos a inflação, quer dizer que o nosso dinheiro manterá o seu valor real e permitirá que, gradualmente, tenhamos um aumento salarial de forma consistente.